hoje vamos realizar o Yucat com o nosso querido Padre Wellington Santos. Padre Wellington, bom dia, que bom tê-lo de volta, sua bênção. Bom dia, Moninha, Deus te abençoe e abençoe a todos que nos acompanham. É uma alegria a gente poder mais um dia partilhar sobre temas importantes que edificam aí a nossa fé. Então agradeço a acolhida, Moninha, é bom estar contigo. Padre, e hoje nós vamos falar de um tema muito interessante, falar sobre o celibato na vida da igreja. E aí, antes de eu começar a te perguntar, eu acho interessante que normalmente as pessoas que estão pleiteando que o padre case e deixe de ser celibatário são as pessoas que estão fora, né? Não são os padres. Exatamente, Moninha. E é interessante trazer esse tema em essa sua fala inicial, porque sempre quando a gente abre para discussão, por exemplo, nas nossas formações ou algum debate, por exemplo, a gente está com família, amigos, sai essa temática e ela acaba tendo uma força grande para a discussão das pessoas e ela é, assim, uma parte pequena, né, na nossa vida, da nossa entrega, né? Tem tantas outras coisas que a gente precisa discutir, né, para falar da vida do padre, da vida do celibatário hoje na igreja, e a gente acaba preocupando com essa realidade, mas é algo que sempre está nas nossas discussões, Maria. Então vamos lá. Deus ele vai falar, crescei e multiplicai-vos. E aí eu pergunto para o senhor, porventura, todas as pessoas estão vocacionadas para o matrimônio, para ter filho? Pois é, olha que pergunta interessante, porque lá em Mateus 19:12, versículo 12, Jesus vai falar sobre os eunucos, né? Aqueles que deixam o matrimônio por diversas situações. Fala três lá. Porque nasceram assim, ou porque os homens assim o fizeram, ou porque as pessoas assim se fizeram eunucos, celibatários, por causa do reino de Deus. Então, não são todas as pessoas vocacionadas ao matrimônio. Matrimônio e ordem são dois sacramentos do serviço, estão ali, olha, juntos, unidos nessa dinâmica bonita de ser serviço. É aquele que se dispõe ao matrimônio, porque é uma vocação, e é importante a gente trazer isso, Moninha, porque o matrimônio não é uma brincadeira, ninguém brinca de ser casado, né, de estar aí como marido e como mulher. É um compromisso, exige seriedade, exige essa dinâmica do serviço, como a ordem, né, no sacramento da ordem. A gente se coloca totalmente a serviço de Deus. No matrimônio, homem e mulher se colocam a serviço um do outro e os dois juntos a serviço do reino de Deus na igreja. Então é bonito a gente pensar isso. São vocações importantes, são vocações belas na vida da igreja. E pensar assim, olha, como vocação não é para todos. Aí é aquela disposição que tem que ter internamente. Nessa pessoa não sente esse chamado para poder viver aí a vida a dois, é melhor que ela não faça, né? Para não fazer ninguém infeliz, para não ser infeliz, e com isso não dar um serviço adequado ao reino dos céus. Então, não são todas as pessoas vocacionadas para o matrimônio, tem vocações, a vocação ao sacerdócio, a vida religiosa, tanto masculina quanto feminina. Então, existe muitas vocações aí, a vocação até a vida solteira. Tem tantas pessoas que são solteiras, isso desde muito tempo, né? Porque o casamento não é uma coisa fácil, não é no estalar de dedos, né, Moninha? Precisa de todo o investimento É verdade. emocional para isso, né? Por que é necessário que haja pessoas que vivam sempre em pobreza, em castidade celibatária e em obediência? Pois bem, porque, vejam, Deus é amor e Ele nos chama a viver essa dinâmica amorosa, justamente no serviço. Então é preciso que hajam pessoas. Aí a gente volta de novo, porque o versículo-chave para a gente falar sobre esse tema de hoje está lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 19. É preciso de pessoas que se coloquem aí nessa dinâmica da pobreza, da castidade, da obediência para o serviço, para estar ali nessa dinâmica bonita de estar junto com as pessoas. Olha que interessante, Moninha. Quem vive aí o celibato, quem assume, né, esses votos da pobreza, castidade e obediência, não fazem isso para viverem sozinhos, né, ali solitários no seu mundo. Pelo contrário, a gente é chamado a viver relações muito profundas e muito intensas e com muitas pessoas.
né, no que tange aí a vida da igreja, no que a gente vive nas nossas relações comunitárias. Então é importante que existam pessoas que se disponham a isso. Aí é a vocação, né, cada um respondendo aí a sua vocação, e a nossa igreja precisa, né, de respostas positivas para a vocação ao celibato. Precisa. Precisa demais. A messe é grande, os trabalhadores são poucos. Mandai, Senhor, pois, trabalhadores para a sua messe. Muitos operários, né? Padre, eu queria que o senhor falasse qual é o quinto mandamento e por que o quinto mandamento protege a integridade corporal e espiritual do ser humano. Pois é, quinto mandamento. Interessante a gente falar isso. Tem gente que diz, meu Deus, qual que é o quinto mandamento? Não matarás. E esse mandamento é importante trazê-lo, né, como uma referência, porque proteger a integridade das pessoas dentro da ordem física, o não matar, mas cuidar também da dimensão espiritual, porque tem tanta gente matando as pessoas aí, né, por aquilo que fala, por falta de acolhida, né, tem gestos que a gente faz que a gente despreza radicalmente as pessoas. Então a gente está matando tantas pessoas aí. Isso quando a gente não mata pela nossa forma de ser, né, por relações abusivas que nós vamos constituindo, né, com as pessoas, não somente sexual, mas abuso de autoridade, relações abusivas de toda a ordem. Então é cuidar para que a gente de verdade valorize a integridade da pessoa, tanto corporal quanto espiritual. Não matar fisicamente, que é o óbvio, né, do mandamento, mas também não matar dentro dessa dinâmica espiritual. É verdade, a gente tem matado tanto, né, padre, com a dinâmica espiritual, com a indiferença, matar o irmão com a língua, né? O nosso chicote, né, que a todo instante a gente está fazendo aí, né, deferindo palavras que a gente mata a pessoa. É verdade. Padre, Jesus, ele não precisava e não precisa de ninguém, mas ele escolheu. Por que razão ele chamou os apóstolos? Olha só, os apóstolos têm uma missão bonita que é transmitir aquilo que Jesus ensinou. Nós estamos lendo nos domingos deste ano litúrgico o Evangelho de Marcos. E o Evangelho de Marcos fala dessa pedagogia bonita de Jesus caminhando para Jerusalém com os discípulos e nesse caminho os catequizando, ensinando, né, sobre o reino dos céus. Então Jesus chama esses apóstolos, isso aqui a gente tem que ter a concepção que seguidores de Jesus eram muitos homens e mulheres, e o Evangelho atesta isso para a gente, mas ele escolhe 12 para dar essa missão especial de continuidade da missão dele, né, de Jesus. Então nós realizamos hoje uma missão em nome de Cristo, em persona Cristo, porque os apóstolos escolheram outros sucessores, que são os bispos, que ao longo da história da igreja garantem para nós a unidade, né, a comunhão importante na vida da igreja, e o magistério apostólico, que é aquilo que os apóstolos ensinaram, que está lá ligado a Jesus. Jesus ensina, os apóstolos transmitem, e aí os bispos e todos nós que entramos nessa dinâmica de evangelização, vamos vivendo aquilo que Jesus ensinou. Então é importante, né, o chamamento dos apóstolos, a presença dos apóstolos na vida da igreja, dos sucessores dos apóstolos, especialmente o Papa Francisco, né, que é o sucessor de Pedro, para poder direcionar a igreja, né, pela história, pelo mundo. Padre Wellington, o que a igreja entende por sacramento da ordem? Pois é, o sacramento da ordem, a gente falando aí sobre a vida celibatária, na primeira pergunta a gente falando sobre o matrimônio. O sacramento da ordem está ali ligado ao do matrimônio porque são dois sacramentos do serviço. Então, o sacramento da ordem é este encargo, esta missão que é conferida aos diáconos, padres e bispos, de acordo com a ordem dada por Jesus, né, para que nós pudéssemos dar continuidade à sua missão. Aqueles que assumem um caráter de maior doação de si, por isso, né, a vida, né, de castidade e de celibato, para que a igreja se torne verdadeiramente presença na vida das pessoas. Então é bonito, né, a gente entender o sacramento da ordem como continuidade da missão de Jesus, que é serviço. Aí lembrar do lava-pés. Chamados todos nós somos a servir uns aos outros, né, a estar nessa dinâmica aí, né, de se curvar diante, né, do mistério que é a outra pessoa em nossa vida.
Muito bem. E também, da mesma forma como Jesus não precisava e quis contar conosco, para que Deus quer a igreja? É bonita essa pergunta, porque ela tem assim, olha, uma consideração importante a ser feita. A salvação, a experiência de Deus, ela não se dá em nossa vida como uma experiência solitária. Não é a salvação da Moninha ou do Padre Hélio, todas as pessoas individualmente que estão nos acompanhando. Esse é um dom dado, é uma graça dada à igreja que vive em comunhão, porque a igreja é isso, é expressão de comunhão, onde as pessoas se reúnem como família, povo de Deus. Então, assim, olha, por que Deus quer a igreja? Para que a gente aprenda a viver comunitariamente. E olha que desafio é esse, porque anos, milênios já se passaram e a gente ainda está tropeçando nessa missão importante que tem da gente viver a comunidade, né, de viver fraternalmente uns com os outros. Então a igreja é importante. Deus quer a igreja para que a gente viva a comunhão e seja sinal dessa comunhão neste mundo que nós vivemos, tão fragmentado, de pessoas tão individualistas. É verdade, né? Tá difícil. Volta, Jesus. Verdade. Padre, suas considerações finais e a sua bênção. Então é agradecimento mesmo, porque é um tema importante de discutir, né? Em vez de ficar lá se perdendo nessa discussão, por que padre não casa? E olha, se a gente fosse casado, certamente a gente ia ter muito menos tempo do que a gente já tem para dedicar, né, às nossas comunidades, mas de abrir-se aí, olha, a estes sacramentos, matrimônio e ordem, abrir-se a essa dinâmica do serviço. Então, aqueles que assumiram o sacramento da ordem, que vivam esse serviço autêntico e generoso de si. Aos casados, da mesma forma, vivam esse serviço entre si e os dois pela vida da igreja. E que a gente possa pedir nessa bênção, chegar aí no lar de todos que nos acompanham, abençoando as famílias, as pessoas que vivem aí o sacramento do matrimônio, também aqueles que estão vivendo aí o celibatário, que são solteiros, que é uma vocação bonita também na vida da igreja. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe o Deus rico em amor e misericórdia, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Obrigado, Moninha. Foi uma alegria imensa a gente estar junto nessa manhã. Amém, Padre. Até semana que vem, se Deus quiser. Até.